Você já se perguntou o que são realmente estereótipos? Como se formam? Quais são suas funções? Por que foram criados? Olá, meu nome é Gislaine e esse é o canal TV Girta. E aqui nós entendemos a identidade dos povos através de suas crenças, seus costumes e suas festividades. E no vídeo de hoje nós vamos entender o que são estereótipos através da cultura cigana. Vamos começar? Além de entender o que são estereótipos, como são formados, também nós vamos entender um pouco da cultura do povo cigano. Vamos entender o porquê eles são cercados de tantos estereótipos. Na verdade, quase todos os povos, ou todos os povos, sempre são permeados de muitos estereótipos, mas acho que o povo cigano tem uma cultura muito interessante pra gente entender melhor o que são estereótipos. A gente vai chegar lá, mas já adianto que, na verdade, nós não devemos chamar ciganos. Na verdade, cigano hoje é um termo usado de forma pejorativa. Essa etnia, esse povo, eles não indicam que usa esse nome, eles não usam esse nome. Então, no vídeo todo, vão ter vários nomes, mas nesse vídeo, eu vou estar chamando de Romani, que é um termo que é mais conhecido no Brasil, que as pessoas do Brasil os chamam. Mas a gente vai entender isso mais pra frente. Pra gente entender melhor como são estereótipos, o que são estereótipos, nós vamos começar falando um pouco do povo Romani, depois vamos para a parte do que são estereótipos e depois a gente faz uma junção para a gente entender melhor. De início, vamos começar entendendo quem é o povo Romani, qual sua história, de onde vem. O povo Romani, os ciganos, eles são uma nação transnacional, eles não têm uma localização. Geralmente algumas etnias, alguns povos, eles vão ter um território, um local físico. Mas os Romani não, eles são uma nação transnacional, eles não têm uma pátria física, mas eles são reconhecidos como etnia. E eles foram confirmados formalmente como etnia no ano de 1979 pela União Romana Internacional e reconhecida pela ONU. Também. É interessante também a gente entender que os ciganos, o povo romano, eles não são um grupo de pessoas só. Eles vão ser formados por vários grupos de pessoas, só que, no geral, pessoas que não fazem parte dessa etnia, elas acabam generalizando e falando como se fossem um grupo só. Mas eles são vários grupos, que vão ser grupos. Vão ter os Roma, vão ter os Sinti, os Kalon, os Calderache, os Lovari, os Traveleri, os Irish Travelers. São vários grupos que, por terem características culturais parecidas, por compartilharem características culturais parecidas, também porque muitos desses grupos eles têm a mesma origem, então são grupos dispersantes, no caso, eles se dispersaram e formaram outros grupos. Mas há grupos que não têm a mesma origem, mas por compartilharem de culturas, de hábitos culturais parecidos, as pessoas tendem a achar que são um grupo único só. No Brasil, os três grupos mais presentes das pessoas Romani são os Kalons, os Roma e os Sinti. Esses três, eles têm uma origem, a mesma origem. Eles têm a origem da Índia, num território que hoje é o atual Paquistão, mas a gente vai entender melhor, porque também não se sabe ao certo. Mas, por exemplo, tem muitos grupos também que fazem parte de um dos grupos. Por exemplo, os Calderache, eles são um subgrupo dos Roma. E por que eles são chamados dessa forma? Porque tradicionalmente eles eram caldeireiros e metalúrgicos. O nome vem de caldeirar, que significa cadeiras em romeno. Então é nessas questões de que eles eram caldeireiros metalúrgicos, então eles são chamados de Calderache, mas eles fazem parte dos Roma. Os Lovari também são um subgrupo dos Roma. Laleri também são um subgrupo dos Roma. Agora, algo interessante é que os Irish Travelers, que traduzindo para o português, seria navegadores irlandeses, não têm origem indiana, como é apontado para esses outros grupos. Eles têm origem irlandesa, por isso que eles são chamados de navegadores irlandeses. Mas como é aquela questão, mas como eles têm hábitos parecidos com as pessoas Romani, eles também são chamados, eles também são colocados dentro desse grupo. Mas por que o nome cigano seria um nome pejorativo e não a gente deve evitar chamar os romanos por esse nome? Não se deve chamar esse nome
porque esse nome cigano foi criado por pessoas que não fazem parte do grupo da etnia do povo romani, e foi também criado para colocar todas essas pessoas todos esses grupos, esses subgrupos, em um grupo apenas, os transformando em um só, sem respeitar que eram divididos, que tinham características, embora tenham características parecidas, também tem características que não são parecidas. Então esse nome foi criado pelas autoridades, pelo Estado, então não se usa por essa questão também. E também carrega um tom pejorativo que não deve ser usado. Nós os podemos chamar de Roma ou Romani, há outros nomes também. No Brasil é mais comumente Romani. E Roma tem o nome Roma, num vocabulário hindu, a língua da Índia, tem o significado de homem ou pai de família, por isso que lhes é chamado assim. De onde o povo romani vem? Não se sabe ao certo de onde esse povo surge, de onde essa etnia surge. Alguns pesquisadores vão ter algumas hipóteses, mas uma hipótese muito abordada e muito estudada por pesquisadores, por ciganólogos, é que eles tenham se originado da Índia, do povo da Índia, da região onde é o atual Paquistão. E por que esse povo se origina, decide sair da Índia e procurar outros locais? Se fala, na Índia, há um sistema de castas. Esse sistema, hoje, por lei, ele não é permitido. Algumas pessoas falam que ele não é mais utilizado, mas a gente sabe que em alguns lugares menores, mais tradicionais, e muitas pessoas ainda vão, mesmo não sendo algo permitido pela lei, julgar por esse sistema de castas. E esse sistema de castas da Índia é um sistema que ele divide as pessoas por categoria. E cada categoria é comum que essas pessoas tenham profissões estabelecidas nessa categoria, e dessas profissões, do modo de vida, eles vão ter sua questão social, a questão financeira. Por exemplo, tem a primeira casta, que são as pessoas, os religiosos, os sacerdotes. Logo após vem não sei se são as pessoas mais ricas, não sei se eles são na terceira casta, mas eu vou deixar aqui. Pessoal, passando para explicar essa questão dessa classificação das castas. De início se tinham essas 4 classificações, e delas se surgiram outras subclassificações. Então atualmente são várias classificações. E essa questão de corpo, de pé, braços, é referente ao deus Brahma, o deus superior do hinduísmo. Mas aí vão ter, por exemplo, a casta dos músicos, a casta dos músicos, a casta dos professores. Claro que em cada casta vão ter algumas profissões que vai ser comum dessas pessoas, que elas vão ter que seguir. Então é assim, da primeira casta até a última vai decrescendo de poder social e econômico. Então, dos mais ricos até os mais pobres. Há também os Dalits, que é como se eles não fossem uma casta, mas no final se torna. Os Dalits são pessoas que foram expulsas de suas castas, ou que fizeram alguma coisa e foram expulsas de suas castas. E os Dalits, eles são os últimos nessa lista. Então, eles vão fazer trabalhos que as outras pessoas não querem fazer. Na Índia, no hinduísmo, na cultura da Índia, vai se ter muito essa coisa do impuro. Então, para eles, essa questão de banheiro, de pessoas que trabalham com tratamento de esgoto, de limpeza de esgoto, relacionadas a banheiro, por exemplo, que trabalham com lixo também, isso é algo como se fosse impuro. Então, essas outras pessoas não querem fazer isso. Então, os Dalits são quem trabalham com isso. E uma questão também é que as castas são hereditárias. Então, uma pessoa que nasce sendo de uma casta, ela não consegue sair dessa casta e ir para outra. Atualmente não se é permitido, como eu falei. Também, muitas pessoas de castas inferiores, inclusive inferiores para esse sistema, inclusive Dalits também, eles já conseguiram muitos avanços, já ocuparam cargos que antes não era permitido, mas muitas pessoas ainda, mesmo que não seja permitido, elas vão praticar. Questões culturais, elas são é muito complexo. Não se consegue dizer, isso não é permitido e não vai se fazer mais.
querendo ou não, infelizmente, muitas pessoas ainda vão seguir. E voltando ao assunto do povo romani, se falava que eles faziam parte do grupo da casta dos párias, que tinham trabalhos como adestradores, ferreiros, quiromantes. Pessoal, eu confundi, mas os párias, eles são os Dalits. É porque há esse outro uso de nome também. Mas aí eles não eram como se não fossem uma casta, então eles eram os últimos, faziam esses trabalhos. Então, fala-se que eles não estavam, essas pessoas que decidiram, eles não estavam satisfeitas com esse sistema de castas na Índia, então eles decidem sair. Outra questão também que fala que foi um dos motivos para eles decidirem sair foi quando os árias chegam à Índia, que os árias são um grupo linguístico indo-europeu. E quando eles chegam à Índia, eles reestruturam o sistema social. E aí, quando eles reestruturam esse sistema social, eles marginalizam ainda mais essas pessoas que fazem parte das castas, fazem parte, consequentemente, dos párias. Então, esse também foi um dos motivos para eles se dispersarem. Alguns pesquisadores, eles acreditam nessa teoria, por também eles vão ter muitas questões culturais parecidas com as pessoas da Índia. Tanto se você vê, por exemplo, essas profissões comuns, as pessoas que fazem parte dos párias, como quiromantes, que essa questão do impuro também da Índia, vai ter muito isso no povo romani também, a gente vai ver mais pra frente. Então, se acredita que eles se originam da Índia. A língua também que o povo romani fala, além de falar a língua dos países que eles vivem, as pessoas romanas, eles estão presentes em vários países, é uma etnia muito grande, e além de falar a língua de cada país que eles vivem, eles também, sua tradição é oral, falada, não tem muita questão de escrita. Atualmente, vem se tendo mais alguns livros, alguns jornais, folhetos, mas a sua tradição, tradicionalmente, a sua tradição é oral. Eles falam a língua romani, o romanês, e a língua romani, ela possui pontos de correlação com o sânscrito, que é uma língua ancestral da Índia e do Nepal, então ela meio que se origina daí também, então vai ter algumas coisas parecidas. Aqui a gente fala um pouco da cultura do povo romano para a gente conseguir entender alguns dos estereótipos também que os cercam. O povo romani, eles têm nomes, há uma definição, é bem definido a questão de quem faz parte dessa etnia, do povo romani, e de pessoas que não fazem parte. Então eles vão ter alguns nomes que chamam essas pessoas que não fazem parte, como gajões, como górgios, gádia, chibãs. Aqui no Brasil é comum que eles chamem as pessoas que não fazem parte desse povo de gajões. Então eles vão chamar pessoas que não fazem parte por esse nome. Na cultura romani é muito valorizada também a questão de família. Então se tem um respeito muito grande. Então a família, ela vai fazer parte de todas as decisões na vida dessa pessoa romani. Eu vou falar alguns nomes também para vocês entenderem essa questão da família, mas também da justiça em si, também não só a família, dessa questão social. Tem a companhia, vão formar caravanas por interesses econômicos ou ocupacionais, e aí sua renda ela vai ser dividida entre as pessoas. Então não é apenas, por exemplo, uma família pequena, vai ser uma junção de outras famílias também, da família maior em si, família, digamos, o núcleo familiar, mas também parentes, e eles se juntam e aí eles fazem caravanas, tanto questões ocupacionais, mas também econômicas, e aí não é o que uma família ganha, não é apenas dela, se faz uma divisão entre o grupo que ali está. Também se tem o marimê, que se refere à impureza ou uma atitude antissocial. Uma atitude que não é bem vista e que não é correta. Então, uma pessoa romântica, ela comete um ato incorreto, ele se torna um marimê. Então, ele é expulso do grupo por um tempo. Há um conselho das pessoas que aconselham, e aí ele vai ser expulso por um tempo desse grupo. Então essa questão é muito importante para eles, essa questão de pureza, também da questão do que é correto,
dentro do grupo deles. O povo romano, eles também têm muito essa valorização também do casamento, que entra numa questão familiar também, que eles valorizam muito. A questão de ter filhos é muito valorizada também, então se valoriza uma grande quantidade de filhos. É muito valorizada essa questão da fertilidade. Há práticas bem interessantes também. Por exemplo, o enxoval da criança, quando uma mulher romana está grávida, ele só vai ser feito a partir do 6º mês. O primeiro banho da criança também vai ter moedas de ouro, joias, para atrair essa questão de riqueza. Antes de continuar, pessoal, é importante eu falar que essas são algumas práticas culturais, mas a gente tem que entender que não significa que todos vão fazer isso. São algumas questões que uma maioria pratica e que foi algo que veio sendo praticado, então faz parte da tradição, mas não significa que todo mundo vai fazer ou vai conseguir fazer. Mas acho que é legal a gente entender. Também a criança ela vai ter 3 nomes. O primeiro nome, que ele é um nome secreto, que ninguém sabe, que é um nome que a mãe sopra no ouvido da criança e ninguém escuta, que esse nome é um nome que é usado para enganar os Beng. Os Beng são espíritos do mal. Há também o nome do batismo romano e batismo cigano, que é um nome que vai ser usado dentro da comunidade, e também eles vão ter outro nome que vai ser usado na sociedade em geral, com as pessoas que não fazem parte dessa comunidade. É interessante também a gente entender que a sua religião, a religião do povo romano, ele vai depender da religião, da localização que eles vivem. Então, da religião que predomina. Então, por exemplo, os romanos que vivem no Brasil, geralmente eles vão ser católicos apostólicos romanos, que é a religião que predomina no Brasil. O casamento também, eu acho que eu já falei, mas é algo muito valorizado. Então, muitas pessoas que fazem parte do povo romano também, eles se casam bem jovens. É comum também que façam casamentos arranjados, a noiva tem que ser virgem. Eles também não incentivam, não aconselham o casamento de pessoas romanas com pessoas não romanas. Não é incentivado, e não é visto com bons olhos. Então eles incentivam o casamento, incentivam que tenham muitos filhos. Então muitas pessoas se casam muito jovens mesmo. As pessoas com 14 anos às vezes se casam. Eles podem se separar, mas o divórcio ele é decidido. Ali não é só o noivo e a noiva, essas pessoas junto com aquele conselho. Então é algo tomado, é uma decisão feita ali junto com a comunidade. A questão também do culto, as pessoas que já morreram, é muito importante, muito sagrado para eles. Então, se tem alguns hábitos também, algumas práticas que são feitas após alguma pessoa da comunidade morrer. Então, quando uma pessoa que faz parte do povo romano, ela morre, seus pertences, seus móveis são queimados para que o espírito não fique vagando, para que ele não fique preso, digamos assim, que ele consiga ir. Também há um banquete fúnebre, que ele é celebrado logo após um mês que a pessoa morre, e ele vai ficar se repetindo após 41 dias, após 6 meses e após 1 ano. E esse banquete ele vai ter tudo que essa pessoa gostava. Então, se essa pessoa não bebia, não fumava, as pessoas que fazem parte do banquete, que estão no banquete, eles também não podem fazer isso. Então, tudo que essa pessoa gostava vai estar lá, nesse banquete. E antes da gente ver o que são estereótipos ciganos, estereótipos do povo romano, nós vamos ver o que são estereótipos e como são formados. Estereótipos, eles são construções mentais e sociais que reduzem grupos, subgrupos, a um único grupo, os simplificam em um único grupo, e aí lhes vai ser atribuído as mesmas características, mesmo essas pessoas tendo suas diferenças e características diversas, que muitas vão ser comumente uns aos outros e outros não. Então, os estereótipos, eles são formulações mentais e sociais que são criados para isso. Pierre Bourdieu, ele fala que estereótipos eles não são apenas erros de percepção, mas que são uma violência simbólica. É como se reduz mesmo a cultura dessas pessoas, suas várias características, a coisas rígidas, como se não mudassem ou se não tivesse sua diversidade. Então, esses estereótipos, eles funcionam também para organizar,
para conseguir criar atalhos cognitivos para um melhor entendimento às pessoas que estão criando estereótipos, mas o custo de criar esses estereótipos para que se entenda melhor, o custo que se paga é que se apaga a individualidade e a diversidade interna desse grupo, porque não se há não é um grupo só, não é uma pessoa só, são várias pessoas. Então, essas pessoas são diversas, têm características diversas. Eduardo Said, ele fala também que os estereótipos, eles são uma forma de conhecimento ligada ao poder, que é usada para justificar a dominação de um grupo diante de outro. Então, ele fala que os estereótipos serviriam para isso também. Então, estereótipos, acho que todos os países têm estereótipos, todos os estados têm estereótipos. Vão ter estereótipos positivos, que não falam mal, mas vão ter estereótipos negativos também. Por exemplo, pessoas que não são brasileiras, elas tendem a pensar que todas as pessoas, aqueles estereótipos bem clichês, que a gente já sabe, mas eles tendem a pensar que todas as pessoas sabem sambar ou gostam de samba, que todas as pessoas gostam de futebol. E a gente sabe que isso não é verdade. Nem todo mundo gosta de samba, nem todo mundo sabe sambar, nem todo mundo gosta de futebol. Isso não é um estereótipo ruim, não está agredindo nenhum brasileiro, mas isso a gente sabe que não é verdade. Mas há esses estereótipos que foram sendo criados ao longo do tempo e foram se fortificando. Como há também estereótipos dentro do próprio país, como há muitos estereótipos também, eles servem, por exemplo, aqui a gente tem um vídeo que a gente entende um pouco mais sobre xenofobia, e a gente explica a xenofobia, mas a gente também vê a questão do preconceito da xenofobia contra o Nordeste, contra a região Nordeste do Brasil. E a gente vai ver muitos estereótipos acerca dessa região. Então, esses estereótipos que foram criados e foram sendo perpetuados, eles contribuem para esse preconceito que é feito contra as pessoas nordestinas. Então, estereótipo de que as pessoas nordestinas não são inteligentes, que no Nordeste todas as pessoas são pobres, não têm uma boa condição financeira. Isso são estereótipos e esses estereótipos contribuem para esse preconceito. A gente também tem estereótipos em questão a outros países, a outras pessoas também. Por exemplo, tende-se muito a pensar que tudo, por exemplo, nos Estados Unidos é melhor. Muitas pessoas pensam que se você for viver lá, você vai viver melhor. Não dizendo que não vá, que vá ou não vá. Isso são outras questões. Mas se tem essa visão de como se tudo lá fosse melhor. Os países também que as pessoas tendem a achar que essas pessoas não são educadas o suficiente, não são simpáticas, que aí são questões culturais também. Por exemplo, no Brasil, algumas pessoas de fora, elas tendem a achar que todos os brasileiros são super simpáticos, são super gentis. São estereótipos que foram sendo feitos por questões culturais também, e geralmente é uma característica das pessoas brasileiras serem mais gentis, mais calorosas mesmo, mas a gente sabe que não vai ser todo mundo. Então, os estereótipos são essas questões. Se pega uma característica que você vê em algumas pessoas e você quer dispor ela em todas, mas nem todas essas pessoas são dessa forma. Como esses estereótipos são formados? A gente viu um pouco que isso é uma questão que já vem, mas vão ter algumas características que contribuem para essa formação desses estereótipos. Então, por exemplo, a sociedade majoritária, ela vai definir o outro no seu olhar. Então, ele vai criar uma imagem sobre essa outra pessoa, seja positiva ou seja negativa. Também há essa questão de que esses estereótipos, eles são transmitidos desde a infância. Então, se você pensa em estereótipos, há estereótipos que você lembra desde sempre. Você não sabe como você conhece, mas você lembra desses estereótipos. Então, isso é passado desde a infância, seja na sua casa, seja na escola. A mídia também tem uma responsabilidade nisso, nessa propagação desses estereótipos. Também nessa questão, por exemplo, de outros países terem essa visão de estereótipos de outros países também. Isso é uma questão muito midiática também por conta da internet atualmente, de que se é passado essas coisas, então eles tendem
a pensar que o país é apenas dessa forma. Também é uma questão interessante, que é a questão da localização. Localização seria a junção de globalização e localização. Quando se pesquisa esse termo localização, vai ter muito presente o Roland Robertson, que ele foi o responsável por popularizar esse termo, principalmente na década de 80. E o que seria essa globalização? A globalização são as estratégias globais que são criadas para fazer essa questão da globalização, mas focando nos locais. Então, por exemplo, a gente tem um vídeo também que a gente falou sobre o imperialismo cultural, que é aquela questão de algumas culturas, alguns lugares dominantes, eles espalharem a sua cultura a outras culturas que são julgadas como inferiores ou que não são tão importantes como a deles. E a gente fala, nessa questão do imperialismo cultural, há até um exemplo, na parte que a gente está falando sobre o imperialismo cultural, mas que há uma mistura também, há o hibridismo, de como essa cultura, que recebe essa cultura que lhe é imposta, como ela reage, como forma essa mistura. E aí se torna, digamos, uma terceira cultura. E lá a gente está falando dessa dominância que o Ocidente tem sobre o Oriente. E aí eu uso até o exemplo do McDonald's, que embora o McDonald's ele vai estar presente em quase todos os países, embora ele tenha o seu cardápio, por exemplo, dos Estados Unidos, dos hambúrgueres mais comuns, ele também vai ter um cardápio que vai ter alimentos, receitas comuns dessa localização que ele está. Por exemplo, se ele está na Índia, ele vai ter receitas que se pareçam com a cultura, com a culinária indiana. Então, isso é um exemplo de localização, porque a globalização se busca essa expansão dessa economia e para que seja melhor aceito, ele faz essa adaptação também para que as pessoas aceitem de uma melhor forma. Então, se faz esse hibridismo. Então, a localização seria isso. Aqui nós vamos ver alguns exemplos do povo romano e acho que a gente consegue melhor entender sobre o que são estereótipos. Vamos ver também como eles foram formados. Por exemplo, dos estereótipos é essa questão. Alguns povos romani, eles são nômades. Eles sempre estão se mudando, eles passam um tempo no local e depois vão para outro. Não são todos, há alguns grupos que são sedentários, que vivem num lugar apenas, mas há um estereótipo que todas as pessoas, os ciganos, todos os povos romanos, por exemplo, não ficam em um lugar só, então se cria outros estereótipos também, é como se eles não gostassem de trabalhar, como se eles fossem pessoas boêmias, que só gostassem de, digamos, viver a vida sem muitas preocupações. Então, isso é um dos estereótipos. E como se formam esses estereótipos? A gente sabe que a sociedade, em geral, a maioria das pessoas, ela vive de uma forma sedentária. Então, quando outras pessoas vivem diferente do que é comum a maioria das pessoas, da sociedade em geral, e também das pessoas que têm uma dominância dessa cultura, que tem um lugar de dominância, querendo ou não. Então, pessoas que vivem de forma diferente, elas são mal vistas. Então, a partir disso, vão ser criados estereótipos, essas pessoas vão ser compreendidas de outra forma. Essa questão também, acho que eu falei, a gente já entra também nessa questão dos estereótipos, de que como se eles não gostassem de trabalhar, que gostassem de viver sem muitas preocupações. Então, isso também vem dessa questão da sociedade, que a sociedade em geral, ela está acostumada a um jeito de trabalho específico, das pessoas trabalharem todos os dias, de uma certa forma. Então, se as outras pessoas decidem trabalhar de outra forma, ou de trabalhos não tão convencionais, começa-se as pessoas que estão de fora, eles começam a achar estranho e a criar julgamentos a partir disso. Há também, por exemplo, a questão de estereótipo do eterno estrangeiro, da pessoa romana e dela ser vista como se ela não fizesse parte da sociedade. Por exemplo, eles moram em uma cidade e é como se eles fossem vistos como se eles não fizessem parte dali. É como se eles sempre fossem turistas, eles não fazem parte. As pessoas
não julgam como se eles fossem pertencentes dali, também julgam como se eles fossem embora a qualquer momento, como se eles não fizessem parte. Isso se cria a partir de características culturais também. Como eles têm uma cultura diferente o que as pessoas em geral vivem, da maioria ali, eles são julgados como diferentes. Então essas pessoas têm esse julgamento acerca deles, então não os veem como fazem parte desse grupo, dessa comunidade ali em geral. Por eles terem suas características culturais, como sua língua, entre outras coisas. Então se cria essa estranheza. E como nós conseguimos desfazer esses estereótipos? Há algumas coisas que nós podemos fazer para que não se propaguem nem esses estereótipos contra as pessoas romanas, mas outros estereótipos também. Uma das coisas que podemos fazer é essa questão de que se crie um grupo, de que não se tenha essa divisão de nós e eles, de que não se haja essa separação, mas que sejam incluídas e que assim também se tenham outras formas de pesquisa, e além de pesquisar o porquê dessas pessoas de minoria serem excluídas, se pesquisar também o porquê algumas pessoas excluem essas outras pessoas. Então mudar o foco da pesquisa. Também também trazer uma educação crítica, trazer temas por exemplo, pessoas que sofrem estereótipos mais negativos, pessoas que sofrem preconceito, trazer estudos que mostrem a essas outras pessoas que não é bem assim. Então, trazer estudos da cultura. Então, por exemplo, vamos falar no contexto sobre o preconceito contra o Nordeste brasileiro. Então, estudos acerca do Nordeste, mas não para as pessoas que não fazem parte dessa região, para elas verem realmente como é. E para que elas entendam que isso não é correto, que isso são estereótipos, que isso não pode acontecer. Então, que essas pessoas estudem sobre isso. Também a questão de representatividade, de deixar pessoas que fazem parte dessas culturas que estão sofrendo esse preconceito, de que elas possam falar e também falar sobre a cultura delas e como é realmente, para que essas outras pessoas entendam. Então, aí são alguns passos que a gente pode usar para que não se continuem propagando esses estereótipos e que não se criem mais. Então acho que estar aberto para conversar, pessoas de várias culturas, para se entender, para estudar sobre. Eu espero que você tenha gostado de entender mais sobre estereótipos, sobre a cultura do povo romani. Comenta aqui o que você achou. Se você faz parte também do povo romani, comenta aqui a sua opinião. Também comenta o que você achou sobre essa questão de estereótipos. E se você quer entender a identidade dos povos através de suas crenças, seus costumes e suas festividades, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter ficado aqui. Beijos e tchau, tchau.